E neste vídeo você conhecerá quem foram os juízes de Israel e saberá quais os pontos mais importantes do período em que esses homens julgaram os israelitas. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e também a ativar todas as notificações, porque assim você poderá acompanhar todos os nossos estudos bíblicos que são desenvolvidos para a sua edificação. O período dos juízes foi o momento histórico que consistiu na transição da liderança de Moisés e Josué para o reinado dos reis de Israel. E esse período, obviamente, como o próprio nome indica, é descrito no livro de Juízes no Antigo Testamento. O período dos juízes começou com a opressão do rei de Arã, da Mesopotâmia, após Josué e os anciãos terem morrido e o povo de Israel ter se entregado a uma profunda apostasia. Por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos, Deus permitiu que o rei da Mesopotâmia subjugasse o povo de Israel durante 8 anos. Após esse tempo, o Senhor levantou Otiniel, um parente de Caleb, para libertar o povo israelita, dando início ao período dos juízes. Como esse período terminou quando Saul foi eleito rei de Israel, em aproximadamente 1050 a.C., a maioria dos estudiosos entende que o período dos juízes durou aproximadamente 320 anos. E na história bíblica é fácil perceber que os juízes de Israel foram pessoas levantadas por Deus em tempos de crise, e essas pessoas eram capacitadas pelo Espírito Santo de forma especial para julgarem e liderarem o povo. Inclusive, no livro de Juízes nós lemos: "E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram." As funções judiciais exercidas pelos juízes estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o povo. Os juízes permaneciam em suas funções até morrerem, e diferentemente dos reis, eles não estabeleceram um governo hereditário em Israel. Esses juízes eram heróis nacionais e algumas vezes eles são designados na Bíblia como libertadores. E uma lista com os juízes de Israel geralmente sofre algumas discussões. Isso porque alguns consideram apenas a lista dos juízes nos 12 ciclos presentes no livro de Juízes, com Sansão sendo o último deles. Já outros também incluem Eli e Samuel na lista oficial de juízes de Israel. Mas seja como for, obviamente Eli e Samuel lideraram e julgaram Israel antes da instituição da monarquia, apesar de não serem citados no livro de Juízes. Outro ponto que gera alguma discussão sobre o período dos juízes é a questão de Débora e Baraque. Alguns estudiosos consideram apenas a liderança de Débora como juíza, enquanto outros contam separadamente Débora e Baraque como juízes, e ainda outros unificam a atuação de ambos. E também é interessante citar que Eli e Samuel muito provavelmente foram contemporâneos de Sansão, pelo menos durante algum tempo, e nós sabemos que Sansão foi o último juiz mencionado no livro de Juízes. Já a lista de juízes apresentada nos 12 ciclos registrados no livro de Juízes no Antigo Testamento é a seguinte. O primeiro juiz foi Otiniel, um parente e genro de Caleb, de entre a tribo de Judá, que liderou a revolta contra o rei da Mesopotâmia, resultando num período de 40 anos de paz para Israel. Já o segundo juiz foi Eude, um representante da tribo de Benjamim, conhecido por ser canhoto, que colocou fim num período de 18 anos de opressão, quando ele matou o rei Eglon de Moabe, e depois disso houve 80 anos de paz. Em seguida surgiu o juiz Sangar, filho de Anate, de quem a Bíblia fala muito pouco. Tudo que se sabe é que ele lutou contra os filisteus, chegando inclusive a matar 600 filisteus com uma guilhada de bois. E a Bíblia não diz quanto tempo durou a liderança de Sangar. Depois veio o tempo de Débora, a única mulher mencionada entre os juízes de Israel. Débora era uma profetisa que também julgava as disputas internas do povo. Mas apesar de não ser essencialmente uma líder militar, ela teve de ir à guerra contra o exército do rei Jabim, de Canaã, por causa da falta de confiança dos homens israelitas, em especial de Baraque. E após a vitória contra os cananeus, houve 40 anos de paz. O quinto juiz de Israel foi Gideão, da tribo de Manassés, que lutou de forma heróica com seu exército reduzido contra os numerosos midianitas,
e deu a Israel 40 anos de paz. Depois de Gideão veio Tolá, um homem da tribo de Issacar, que liderou Israel por 23 anos. E em seguida, o 7º juiz de Israel foi Jair, um habitante da cidade de Gileade, que julgou o povo por 22 anos. O 8º juiz de Israel surgiu quando os israelitas estavam sendo oprimidos havia 18 anos pelos amonitas. A liderança de Jefité durou 6 anos, e ele também ficou conhecido por fazer um dos votos mais controversos de toda a Bíblia, quando prometeu sua filha em holocausto. E se você quiser saber mais sobre isso, nós temos um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre o voto de Jefité. Após Jefité, os israelitas foram julgados durante 7 anos por Ibsã, da região de Belém, por Elon, da tribo de Zebulon, que liderou o povo durante 10 anos, e também por Abdon, que era do território de Efraim e julgou Israel por 8 anos. Então finalmente apareceu o último juiz de Israel citado no livro de Juízes. Seu nome era Sansão e ele pertencia à tribo de Dan. Sansão é um dos personagens bíblicos mais conhecidos, especialmente por causa de sua força sobrenatural. Ele liderou os israelitas durante 20 anos e lutou contra os filisteus. Mas é muito difícil conseguir estabelecer uma cronologia para o período dos juízes. Isso porque faltam informações fundamentais para essa tarefa, como, por exemplo, o período de tempo que decorreu entre o começo da conquista de Canaã com Josué e o início da opressão do rei da Mesopotâmia. Também existe uma grande dificuldade de interpretação em relação à somatória dos números fornecidos pelo livro de Juízes. Isso porque, ao totalizar os períodos de opressão e de governo dos juízes, chega-se a um resultado que excede significativamente o período de tempo total aceitável para esse momento histórico. Portanto, devemos entender que alguns períodos de opressão e de trégua sob a liderança dos juízes se sobrepuseram, de forma que não é possível determinar por quanto tempo houve sobreposição em cada caso específico. E isso significa que provavelmente houve períodos em que, enquanto algumas tribos experimentavam um tempo de paz, outras tribos, fixadas em outras regiões de Canaã, enfrentavam algum tipo de opressão. Mas considerando então todas essas dificuldades, nós até podemos arriscar uma cronologia aproximada do período dos juízes de Israel. E dessa forma, nós podemos dizer que provavelmente entre aproximadamente 1405 e 1364 a.C., houve o governo de Josué e dos anciãos, e em alguma data próxima a 1356, Otiniel liderou Israel contra a opressão do rei da Mesopotâmia, e depois houve uma trégua de 40 anos que durou até pelo menos 1316 a.C. Já em algum momento entre 1298 e 1218 a.C., Eude libertou o povo dos 18 anos de opressão moabita, e também, numa data próxima a esse período, ocorreu a breve liderança de Sangar. Em seguida, em algum momento entre 1258 e 1218 a.C., houve a libertação do povo dos 20 anos de opressão do rei Jabim, com Débora e Baraque, e o período de 40 anos de paz no norte. Mais tarde, iniciou-se também uma opressão midianita de 7 anos, e então foi no período entre 1211 e 1171 a.C. que Gideão libertou os israelitas e julgou o povo por 40 anos. Depois desse período, houve o reinado perverso de Abimeleque, filho de Gideão, que se tornou um tipo de rei não autorizado em Siquém por um período de 3 anos. Em seguida, em algum momento entre aproximadamente 1168 e 1123 a.C., houve as lideranças de Tolá e Jair, e depois o povo amonita oprimiu os israelitas por 18 anos, até que Deus levantou Jefité para libertar o povo. Então, entre aproximadamente 1105 e 1074 a.C., os juízes Jefté, Ibsã, Elon e Abdon julgaram Israel. A parte final do livro de Juízes também relata o período de 40 anos em que os israelitas estiveram sob a opressão dos filisteus e a série de proezas de Sansão que julgou Israel por 20 anos. E se estendermos a nossa cronologia até os registros do primeiro livro de Samuel,
alcançando assim uma data próxima a 1050 ou 1030 a.C., temos o registro da captura da Arca da Aliança e a morte do sumo sacerdote Eli, que também julgava Israel naquele tempo. E depois encontramos o relato da Batalha de Ebenezer e o registro do período de liderança do profeta Samuel, que culminou no início da monarquia com a escolha de Saul como o primeiro rei de Israel.